Getúlio Vargas chega ao poder já enfrentando uma crise mundial, mas Getúlio Vargas foi um grande impulsionador do processo de industrialização no Brasil. Vargas incentivou a indústria no Brasil. Ele estabeleceu políticas para que isso acontecesse e ele buscou as estratégias, os acordos, as situações, enfim, o contexto necessário para viabilizar esse processo de industrialização no Brasil. Então é preciso destacar que realmente Vargas tinha uma visão sobre o valor e a importância que o processo de industrialização representaria para o Brasil. Vamos ver. No primeiro governo, que podemos compreender entre 1930 a 1945, Vargas estabelece o quê? Uma política de impulso à industrialização. Para quê? Para que o país não caísse na dependência externa, a exemplo do que já havia acontecido nessa crise aí de 1930, né? Na quebra da Bolsa de Nova York. Foram estabelecidas leis regulamentando o mercado de trabalho, foram feitos investimentos em infraestrutura. Então, ele realmente investiu nas condições para a industrialização. Só que o investimento permanece nos grandes centros urbanos, mantendo ainda a disparidade regional. Então, de novo, as regiões menos favorecidas permanecem na situação de menos favorecidas. Outro aspecto que favorece o crescimento industrial foi a Segunda Guerra Mundial, que acontece entre 1939 e 1945. Por quê? Porque os países europeus precisavam importar produtos industrializados e aí os outros países, os países considerados periféricos, que iriam produzir estes produtos necessários para os países que estavam diretamente envolvidos com a guerra. Então, olha que paradoxo. A guerra foi exatamente nos momentos de guerra em que o processo de industrialização pôde ocorrer de uma forma mais dinâmica. Por quê? Porque o processo de importação ficava comprometido em função da guerra, o que implicava na necessidade de se produzir estes produtos, produzir os produtos, obviamente, internamente. Isso incrementa a produção interna e isso é um dos elementos necessários para o processo de industrialização. Então, veja, não se pode mais importar. Os países com os quais antes se estabelecia uma relação de comércio, de importação, não podem mais continuar exercendo sua atividade e aí vamos deixar de consumir este produto, se é um produto necessário, enfim, não, passa-se a produzir estes produtos internamente. O crescimento industrial entre 33 e 36 teve alguns destaques, principalmente o setor têxtil, o setor químico e o setor de papel e cimento. Vargas retorna ao poder em 51, continua reafirmando o seu projeto de industrialização. É por isso que eu te falei que ele era um defensor, um forte defensor do processo de industrialização. A industrialização no Brasil continua? Continua. No governo de Juscelino Kubitschek, como é que isso acontece? A economia é aberta para o capital externo, há a instalação de montadoras de automóveis no país e aumento de investimento externo. Ocorre um êxodo rural, com a vinda de pessoas diferentes para a região sudeste, principalmente por causa das montadoras de automóveis, estimuladas aqui, a instalação dessas montadoras estimuladas no governo JK. Ainda teve a construção de Brasília, só que o término da construção de Brasília foi feita com o quê? Com empréstimos internacionais
e a zona rural foi deixada de lado, o que prejudica a produção agrícola. Então, o que é que nós vemos? Que alguns setores, algumas regiões são deixadas de lado, né, nos governos que se sucedem. Existem vínculos aí, econômicos, existem vínculos políticos que acabam determinando a orientação adotada pelos diferentes governos. Mas, enfim, no governo JK houve uma vinculação, uma dependência, vamos dizer assim, aumenta o processo de dependência com internacional, principalmente com os Estados Unidos. Brasília é uma importante referência dentro do governo de JK, só que Brasília foi terminada com empréstimos internacionais, por meio de empréstimos que foram realizados com agências internacionais. E, de novo, há um descaso em relação à área rural. Esses componentes, enfim, essas pessoas que residiam em áreas rurais ou em regiões menos abastecidas, em regiões menos desenvolvidas no Brasil, acorrem aí à região sudeste justamente por causa do desenvolvimento industrial que ela alcança. Também no governo Juscelino, ou de Juscelino Kubitschek, existe a manutenção do processo de substituição das importações. O chamado milagre econômico. O que é que foi o chamado milagre econômico? Foi uma política de facilitação à entrada de capital estrangeiro no Brasil, favorecendo o quê? As empresas multinacionais e também, claro, as privadas e estatais. As multinacionais que se instalam no Brasil tinham os benefícios da matéria-prima e da mão de obra, uma vez que os salários eram baixos. E o governo militar mantinha a população sob controle. Olha, nesta fase, neste momento da economia brasileira, houve um grande desenvolvimento econômico. Então é preciso se colocar que houve realmente um grande desenvolvimento econômico. Agora, o governo era o governo militar. Não havia espaço, portanto, no governo militar para qualquer tipo de manifestação anti-governo. Então, veja, esse desenvolvimento econômico acontece às custas do trabalhador. E a total impossibilidade de organização social, de organização política, acaba favorecendo cada vez mais esse processo de desenvolvimento, enfim, entre aspas, econômico, que acontece efetivamente no Brasil nesse momento no governo militar. Mas isso não tem condições de permanecer, e isso não permanece. O segundo plano de desenvolvimento econômico foi uma dimensão do projeto Brasil Potência, que começa no governo militar, e é um amplo programa de investimentos a partir de uma transformação estrutural, e que representa uma resposta à crise energética mundial, principalmente a crise do petróleo, não é? O segundo plano de desenvolvimento econômico, entretanto, não significou liberdade para o crescimento da economia brasileira em função do quê? Da tecnologia atrasada, não havia investimento em tecnologia. As bases materiais mundiais estavam sendo transformadas pelo desenvolvimento das tecnologias da informação e o Brasil não conseguia acompanhar em função do atraso no desenvolvimento da pesquisa e da tecnologia. O PSI, então, é uma alternativa para o desenvolvimento industrial? Bem, o PSI, o processo de substituição de importações, deve ser compreendido como uma política que é voltada, sim, para o processo de industrialização. Quando se produz internamente o que antes se importava,
realmente há um estímulo, há um incentivo para o desenvolvimento tecnológico e social decorrente do processo de industrialização. A conclusão do Parque Industrial Brasileiro via PSI não liberta o país para o crescimento em função do atraso tecnológico e de outras variáveis. A produção interna é feita com o quê? Com tecnologia importada. A produção doméstica fica cara e aí não tem competitividade no mercado interno. Não há investimento, portanto, em pesquisa, em ciência e em tecnologia. O segundo Plano Nacional de Desenvolvimento completa a montagem do Parque Industrial no Brasil, mas não gera produtividade com o setor de consumo. A produção total cresce, mas não em quantidade de bens de consumo à disposição da economia. Para que se produza bens de capital, que são as fábricas, as máquinas, os equipamentos, recorre-se à importação, de novo, importação, quer dizer, trazer de fora para dentro do país, o que leva à transferência dos ganhos de produtividade de novo para o exterior. Olha aqui o ciclo que o Brasil vive. Os bens de capital são utilizados para a produção de outros bens ou serviços, e já os bens de consumo representam aqueles destinados ao consumo das pessoas. Assim, o PSI não propicia o rompimento com a ordem econômica internacional. E no Brasil, o subdesenvolvimento se manteve, uma vez que a industrialização aprofunda a concentração de rendas e a relação desigual entre as classes sociais. Fechando a nossa ideia, nós trouxemos aqui um pensamento de Fonseca, que diz o seguinte: o processo de substituição de importações, apesar de voltar-se ao mercado interno e vincular-se muitas vezes a governos que sincera ou demagogicamente propunham melhor redistribuição de renda, não consegue reverter os sofríveis indicadores sociais dos países que o adotaram como modelo de industrialização, inclusive quem? Inclusive o Brasil. Aumentos crescentes de produtividade e construção de um quadro institucional adequado, ao que tudo sugere, ainda constituem um caminho a ser trilhado para que se alcance um desenvolvimento socialmente mais justo e equilibrado. Então, o que é que nós temos aí? O que é que nós temos? O Parque Industrial Brasileiro instalado, né? Nós temos aí o Parque Industrial Brasileiro instalado. A rigor, a industrialização deveria favorecer um desenvolvimento que alcançasse efetivamente as classes menos favorecidas, as classes trabalhadoras. Mas o que é que se observa no Brasil? Se observa a manutenção de antigos vícios estruturais e a manutenção da desigualdade social. Então, houve a instalação do Parque Industrial via PSI, via processo de substituição de importações no Brasil. Então, pode-se dizer que a industrialização no Brasil é algo concreto e concretizado. Mas, e quanto à distribuição de riqueza? E quanto à concentração de riqueza? E quanto a oportunidades iguais? E quanto a políticas sociais que realmente signifiquem políticas que visam e que venham a melhorar efetivamente as condições de vida das pessoas? Como é que ficam essas questões? Então, a industrialização favoreceu para que isso acontecesse? A industrialização resolveu essas questões? Como é que isso fica no Brasil?